Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. E esse é o programa semanal aqui do canal Morning Call. Todas as manhãs, então, trazendo informações quentinhas aí sobre a abertura do mercado financeiro. Se você achar que esse conteúdo vale a sua inscrição, fica o convite aí para se juntar à nossa comunidade, tá bom? Vamos lá, então, pessoal, falar de mercado, ver como é que está a abertura do mercado no dia de hoje. Vou trazer algumas informações aqui. Principalmente sobre a divulgação do IPCA 15 no dia de hoje. É esperado então a divulgação e a projeção uma alta de 1% no mês. Ainda não saiu o número, não tenho como afirmar ele para vocês, mas o dado ele tende a reforçar um ambiente de inflação ainda pressionada, mais pressionada inclusive no curto prazo, tá? E isso daí pode não, deverá ter, né, algum peso na decisão de juros de quarta-feira. Afinal de contas, nessa quarta teremos a decisão de juros aqui do Copom, tá? Tem a agenda de dados fora esse, que é super importante, que é a questão dos juros, está um pouco mais esvaziada nessa semana aqui no Brasil. No mercado doméstico, então, de ações, o Ibovespa encerrou mais uma sessão em queda de 0,61% aos 189.579 pontos. Esse reflete um ambiente de bastante cautela entre os investidores, mas tem outros fatores. Segura um pouquinho que eu já falo sobre isso, tá? Sobre a queda aí de 10 mil pontos do Ibovespa nesses últimos tempos. Bom, o Dow Jones também recuou, no caso 0,13%, o S&P que avançou 0,12%, ficou ali os dois, né, trocando, e a Nasdaq subiu ontem também 0,20. Números tímidos ali, digamos, para um dia que também está aguardando expectativas, então, para quarta-feira e quinta-feira, divulgações importantes de empresas, e também na quarta, decisão de juros nos Estados Unidos também, tá? Vamos dar uma passada aqui rapidamente no dia de hoje, né? Não rapidamente, mas vamos dar uma passada então no dia de hoje para entender como é que está a abertura dos mercados. Operam mistos, em geral, assim por se dizer, nessa terça-feira, ainda todo mundo pressionado ali nos mercados dos Estados Unidos pelas ações de tecnologia, em meio ao retorno das dúvidas, né? Sempre tem essa, né? Tem otimismo, depois o retorno da preocupação, otimismo, retorno da preocupação, e ficamos nesse ciclo. No caso, então, sobre a capacidade de tantos investimentos em inteligência artificial vão dar retorno financeiro. O povo teme que isso daí se torne o antigo ESG, né, que naufragou ali em ganhar dinheiro. E aí acabou indo para trás. Bom, o petróleo avança lá as suas cotações, Estreito de Hormuz continua fechado e nada certo ainda em relação às negociações. O presidente Trump, então, lá nos Estados Unidos, discutiu com a sua equipe uma proposta que foi enviada pelo Irã para abrir a rota marítima, e essa iniciativa estaria condicionada ao fim do bloqueio imposto por Washington e o fim das hostilidades, ou seja, que os Estados Unidos tirassem então seus navios ali da área para que isso possa ser feito. Vamos esperar, né? O cenário então é decisivo na temporada de balanços essa semana. As 7 magníficas vão reportar, 5 das 7 reportam essa semana. No radar, então, Alphabet, que é a controladora do Google, Amazon, Meta e Microsoft trazem seus resultados amanhã, junto com a decisão de juros, hein? Enquanto na quinta-feira é a vez da Apple trazer os seus números à baila, né, para conferirmos. Bom, os investidores ainda aguardam, estamos ainda nos Estados Unidos, hein? Aguardam ansiosamente a decisão de política monetária. A tendência é que seja mantida a taxa de juros e praticamente é a última reunião ainda sob supervisão do Jerome Powell no Fed, né? E aí depois teremos Kevin Warsh como buscando, né, a confirmação ali. A expectativa então é de manutenção dos juros. Dow Jones Futuro 0,14 para cima, S&P Futuro 0,13 para baixo e Nasdaq 0,38 para baixo.
Os mercados na Europa operam em alta, os investidores aguardando ali a resposta de Washington em relação à proposta de paz que foi redigida pelo Irã, e também balanços de empresas da região, também a temporada de balanços pegando fogo lá na Europa. Fica até difícil hoje em dia esse trocadilho de pegando fogo, hein? Enfim, vocês entenderam. As ações da Barclays, inclusive, recuaram 2,7%, depois que o banco britânico reportou um prejuízo de 200 milhões de libras, dá uns 270 milhões de dólares. Stock 600, então, 0,02 no negativo, quase 0 a 0. Alemanha 0,02 no positivo, quase 0 a 0. Reino Unido 0,20. França 0,4 e Itália 0,1. Perdão, Itália 1,01. Todos no mercados no positivo, menos o Stock 600 que fica ali perto do 0 a 0 no sinal negativo, tá? Os mercados na Ásia e no Pacífico, por sua vez, tiveram um fechamento em baixa, os investidores ali avaliando os desdobramentos do Irã e dos Estados Unidos, não tenho o que dizer. E o Japão manteve a sua taxa básica de juros em 0,75% mais uma vez, tá? E ao mesmo tempo ainda revisou as suas estimativas de inflação, à medida que a guerra aumenta ali o risco de oferta para os mercados asiáticos que são mais afetados, tá? Xangai 0,19 de queda, Japão 1,02 de queda, Hong Kong 0,95 de queda, Índia também caiu 0,40 e Austrália cai também 0,64, todo mundo em baixa. Petróleo Brent ultrapassa os 111 dólares, tá difícil, tá difícil. E o minério de ferro, não vou nem falar o porquê, né? Precisa? Acho que não. E o minério de ferro fechou no vermelho após, né, de novo, a China flexibilizar restrições de cargas da mineradora BHP, que é a maior mineradora do mundo. Bom, Brent, então, 2,59% de alta nesse momento, 111,03%, 111,03 dólares o barril, caro pra caramba. E o minério de ferro lá em Dalian fechou em 0,89% de queda, tá bom? Vamos então aos números aqui, finalizando. Bitcoin então agora opera em queda de 2,17% aos 76.157 dólares, 154 agora. E o dólar nosso aqui continua abaixo dos R$5, mas hoje talvez ali, né, na largada acabe se valorizando um pouquinho, tá? Porque o DXY nesse momento ali se valoriza 0,31%, que é uma cesta de moedas versus o dólar. O dólar está ganhando força agora no começo da manhã, tá? E aí, para finalizar, né, pessoal, falar um pouquinho aqui sobre, então, os 10 mil pontos que a Ibovespa perdeu praticamente em 2 semanas. Chegamos a bater ali quase 200 mil pontos, chegou ali a máxima de 199.355, isso no dia 14 de abril. Aí depois de lá, então, o Ibovespa só veio cedendo, assim por se dizer, pequenas altas, mas mais baixas do que altas. E isso representou, então, em 2 semanas, uma baixa de 4,90%, ou seja, o último fechamento, 189 mil pontos. Mas, vamos lá, o que acontece, de fato, também é o dinheiro rápido, né? O que eu falo sempre aqui, o dinheiro de investidor, de bolsa principalmente, é um dinheiro que vem aqui especular os juros no Brasil e, infelizmente, vai rápido também. A saída de recursos líquidos, então, chegou ali no nível de quase 4,6 bilhões de dólares. Tinha um saldo positivo ainda de 10,1 até o dia 23, mas a entrada líquida até o dia 15 era de 14,6, então já saiu uma boa parte disso. E então isso acaba forçando aí a nossa bolsa para baixo, com o resgate de muitos investidores. Outros fatores então que também pegam, desculpem o barulho aqui, tá? Eu não tenho como controlar isso, mas vou retomando o raciocínio aqui. O fluxo global, ele também foi
ocasionado por uma rotação de ações, né? Quando os investidores mudam as suas posições. Isso acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo, onde os investidores de tempos em tempos rotacionam de empresas mais como bancos, seguradoras, empresas do Dow Jones, empresas mais consolidadas ali, e acabam rotacionando às vezes para empresas mais alavancadas, como as de tecnologia e etc. E esse movimento é inverso também, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Isso afetou aqui o Brasil com a rotação mundial de ações, que foi esse movimento é verificável, né? Acabou pegando o Brasil então no fluxo negativo, tá? Existem outros fatores Brasil, né? Como o curto prazo aqui das taxas, etc. Isso, claro, que está no radar. E eu vou deixar também aqui uma matéria sobre esse tema aqui na descrição desse vídeo de hoje, para que vocês possam ver também as outras questões. Mas, vamos lá, né? A Bolsa Brasileira ela continua descontada, tá? Estava também descontada quando se aproximava dos 200 mil, e muitas empresas continuam descontadas agora ainda, inclusive com essa perda de tração, assim por se dizer, da Bolsa. As empresas de muito valor estão com números já esticados, diga-se bancos, Petrobras, etc. Mas existem muitas outras empresas que não andaram praticamente nesse tempo de subida da Bolsa, tá? Afinal, a Bolsa Brasileira ela é muito carregada de poucas ações ali que compõem um peso maior. Exemplo, de novo, Vale, Petrobras, bancos. Então, o maior peso do nosso índice. Bom, vou deixar o link na descrição para vocês verem a matéria de hoje, tá? Fico por aqui então, o vídeo ficou até um pouquinho mais longo hoje. Críticas, sugestões positivas, negativas, etc. Caixa de comentários, se inscreve no canal se gostou aqui, se esse trabalho meu agregou algo no seu dia, tá bom? Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um abraço a todos, bons negócios. Tchau.